pessoas estão frustradas porque Deus não tem dado aquilo no tempo que ela quer. Culpa de quem? Da teologia da prosperidade, que colocou na sua cabeça que vitória é quando se ganha, mas a essência do evangelho ainda grita: vitória é estar dentro do propósito. Romanos capítulo 8, o epígrafe do texto: cântico de vitória. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Todos os dias somos levados como ovelhas que vai para o matadouro, perdas. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque vitória não é quando se vence, mas quando se está dentro do propósito. Você pode não estar vivendo os seus sonhos, mas o importante é estar dentro do propósito. A porta dos sonhos pode não estar aberta, o carro do ano pode não estar na garagem, a casa escriturada pode não estar no seu nome. Jovens, você pode ainda não ter casado, mas o importante não são as vitórias que Deus nos dá na vida terrena. O importante é estar dentro do propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas. E eu te provo, quando José foi traído pelos seus irmãos, foi vitória. Jogado no poço, vitória. Vendido, vitória. Caluniado na casa de Potifar, vitória. Preso injustamente, vitória. Mas Felipe, quando ele foi traído, ele não perdeu? Concordo. Quando ele foi jogado, ele não perdeu? Concordo. Caluniado, ele não perdeu? Concordo. Mas você percebeu que as perdas de José, na verdade, era vitória, porque quando ele foi traído, era Deus empurrando ele mais para perto do propósito. Quando ele caiu no poço, era Deus empurrando José mais para perto do propósito. Quando ele foi vendido, era Deus empurrando José mais para dentro do propósito. Quando ele foi caluniado, era Deus empurrando José mais para dentro do propósito. E na cadeia, era Deus dizendo: se prepara, porque você pensa que está perdendo, mas quando o diabo pensa que está ganhando, sou eu te empurrando mais para perto do meu propósito. Quem nega-se a si mesmo, e negar-se a si mesmo vem do grego renúncia, romper o relacionamento com o velho homem não regenerado pela graça, e permitir que o Espírito Santo assuma o controle total das nossas vidas, antes dirigida pelo eu ou ego, fonte das nossas vontades, a maioria das vezes contrária às vontades de Deus. E quem não nega a si mesmo, acaba negando quem está seguindo. Você lembra de Pedro? Quando Jesus é preso, levado para a casa de Pilatos, o texto diz que Pedro seguia de longe. Pedro seguia, mas seguia de longe. E é mais ou menos assim: tem gente que segue, mas segue de longe. Congrega, mas segue de longe. Prega, mas segue de longe. Dizima, mas segue de longe. E quem segue de longe tem um perigo de negar por causa da necessidade. Pedro segue de longe porque Pedro não queria se entregar para ser crucificado com Cristo. E não basta segui-lo, tem que seguir nele, ser crucificado com ele. Eu vou te provar que quem segue de longe nega por causa da necessidade. Acendeu-se uma fogueira no meio do pátio. Agora pensa comigo, só acendeu-se o fogo porque estava frio. Qual é a necessidade de quem está com frio? De se esquentar. Pedro se envolve na roda dos escarnecedores. E enquanto Pedro se aquecia, perguntou: você conhece o mestre? Ele diz: não conheço. Mas você fala como ele? Não conheço. Se veste como ele? Não conheço. Enquanto Pedro se aquecia, Pedro negava. Enquanto Pedro supria a sua necessidade, Pedro negava. Quem segue de longe nega por causa da necessidade, mas quem está disposto a ser crucificado com Cristo faz o que Jesus fez no deserto, 40 dias sendo tentado pelo diabo. Acabou os 40 dias e o texto diz: e Jesus teve fome. Agora pensa comigo, pastor Gilson, se Pedro estava com fome, qual era a necessidade de quem estava com fome? De se alimentar. Aproxima-se o tentador e diz: quebra o propósito e eu supro a tua necessidade. Faça com que estas pedras se transformem em
pães. Agora pensa comigo, a proposta é de suprir a necessidade com pão. Por quê? Porque o pão supre, mas supre por um momento. E é por isso que Jesus disse que nem só de pão viverá o homem. Por quê? Porque tem dias que o pão acaba, o Brasil entra em crise, a porta se fecha, você fica desempregado, tem que vender carro, vender casa, o casamento esfria. E no dia que o pão acabar, o que vai te manter de pé é a palavra que procede da boca de Deus. Porque o pão supre, mas o que dá vida é a palavra. Eu vou repetir para alguém pegar essa palavra. Por que Pedro negou? Por causa da necessidade. Por que Jesus não negou? Por causa do propósito. Entre linhas no texto, o que Jesus está dizendo é: não troque o propósito por causa da necessidade. Levante a sua mão. Eu tenho uma palavra para alguém nessa noite. Jovens, não troque o propósito por causa da necessidade sexual. Irmãos, não troque o propósito por causa das necessidades da vida. Pastores, não troque o propósito por causa da renda. Igreja, não troque o propósito que é o céu por causa das necessidades da vida, porque Deus é quem sustenta o homem. Carregar a cruz e seguir. Quem segue alguém segue olhando para frente, porque quem olha para trás perde o foco de quem está seguindo. E disse Jesus: lembrai-vos da mulher de Ló, que olhou para trás e imediatamente ela virou estátua. E quando a mulher de Ló percebe que ela está perdendo tudo um dia que ela havia conquistado, ela olha para trás, e as perdas têm sido um dos motivos que tem feito as pessoas ficarem presas ao passado. O texto diz que imediatamente ela virou estátua. Quem está com a mente focada na frustração do passado não demora muito tempo para virar estátua. E o que tem de gente nessa pandemia parecido com uma mulher de Ló, presa ao passado. Agora pensa comigo, estátua, parado, sem vida, não se movimenta. E o que tem de gente por causa de uma porta fechada que está parado sem vida e não se movimenta, por causa das perdas, ele está parado sem vida, não mora. Parado sem vida não jejua, parado sem vida não consagra, parado sem vida não estuda, parado sem vida e não entrega currículo. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para alguém: hoje é noite de Deus quebrar cadeias que te prendem no passado. O seu futuro será reflexo do seu presente. E o que Deus está dizendo para alguém nessa noite é: você precisa se movimentar. Você precisa sonhar de novo. Você precisa esquecer o passado, porque o diabo quer te fazer ficar preso no passado, porque ele sabe que passado é passado, não se vive, não se viverá. E te prendendo no passado, ele vai te impedir de você ter um futuro brilhante. Mas a palavra que arde no meu coração nessa noite é Filipenses 3,13: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo pelo prêmio soberano da vocação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Levante a sua mão no terceiro andar. Eu vim profetizar nessa noite que cadeias que te prendem no passado vão ser quebradas. Você precisa se movimentar, você precisa correr atrás. As promessas que Deus um dia prometeu para você tem que estar coligada com o seu presente. Não adianta sonhar com a faculdade se você nem fez a inscrição do vestibular. Não adianta querer cantar se você não treina as técnicas. Não adianta você querer ser pregador se você não estuda a Bíblia. As promessas de Deus têm que se coligar com o seu presente. Passa a ser pesado, e a vontade que dá é de abandonar a cruz, abandonar o evangelho. A sua mente entra em parafuso e você diz: será que vai valer a pena ser fiel? Será que vai valer a pena renunciar ao pecado? Porque você diz: eu não aguento mais carregar esse peso, dá vontade de abandonar. E quando você diz não aguento mais, o Espírito de Deus prega naquele texto que você leu: os sofrimentos deste presente século não há de se comparar com a glória em que está por vir. Levante a sua mão e não baixa ela. Eu vim pregar nessa noite para alguém que está cansado, a mente entrou em conflito, e Deus está dizendo: não abandone
abandone o peso, não abandone a cruz. Felipe, mas o escândalo está me rodeando. Não abandone, você precisa olhar mais para o alvo. Quando você cansar, olha para Jesus. Ele é o modelo perfeito a ser seguido. Ele é aquilo que te motiva, aquilo que está pesado passa a ser leve. Você precisa olhar para o alvo, não baixa a sua mão. Você precisa olhar para a cruz. Você precisa ter os seus olhos ocupados. Mente ocupado não dá ouvido para a voz do inimigo. E quem olha para a cruz é semelhante ao arqueiro. Quando o arqueiro puxa a flecha da aljava, ele estica no arco, fixa os seus olhos no alvo, e estando os seus olhos fixos no alvo, ele não se distrai com aquilo que está à sua volta. Eu vim profetizar nessa noite, eu vim profetizar que você vai estar tão ocupado olhando para Jesus, que você não vai mudar de igreja porque não te dão oportunidade, você não vai mudar de igreja porque não te dão a paz do Senhor, você não vai desviar por causa do levante, porque você vai dizer: eu tenho o alvo a seguir, ele é mais importante. Você ficou até aqui, muito obrigado, que Deus abençoe e receba esta palavra que você acabou de ouvir ao seu coração, onde eu tenho certeza que esta palavra será uma semente lançada em uma boa terra, que é você. Deve estar aparecendo aqui agora alguns outros vídeos que você venha clicar neles e venha ouvir, porque eu tenho certeza que Deus irá falar com vocês. Muito obrigado, Deus abençoe.